Boa tarde, gente. Hoje é dia 27 de agosto, quinta-feira. Esse é mais um Papo na Rede. É mais de... Deve estar 230, né, Carlos? Passou já. Mais de 230 papos na rede que o Daniel Choi produz, dirige, dá umas broncas aqui na gente, põe a coisa para patrocina, aqui diretamente do estúdio Koinonia Online. A gente grava toda quinta-feira ao vivo. Se você quiser participar, entra aí, manda o seu e-mail, a gente lê, interage. O nosso tema dessa tarde, Brega, o que fazer com os erros? Os seus, os meus e os nossos. Você que não erra nunca, você que está vendo o programa agora, ao vivo, você que vai ver depois, você que não comete erros, então nos ajuda a pensar. Hoje a gente queria conversar um pouquinho sobre isso. Ô Carlos, o erro nosso de cada dia. O erro nosso de cada dia. Pô, isso já vai virar o tema do programa, mas essa questão dos erros, né? O que a gente faz com os erros, com os tropeços? Eu acho que é inevitável pensar nessa questão, porque em qualquer momento, em qualquer dia, a gente pode levar um tropeço. A gente pode cometer um erro de um tamanho pequeno, de um tamanho grande. Eu lembro uma vez uma frase que lembra do Ricardo Duncan? Lembro. Da Cepal, mas isso foi uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, talvez tão importante quanto o erro que você cometeu, importante assim, né, a gravidade dele, é o que você faz depois, que você percebeu que errou. Eu achei essa frase muito interessante, né? Nós erramos aí, a gente comete os erros. Isso tem a ver, Fernando, com o entendimento correto daquilo que nós chamamos ou denominamos de integridade, né? Integridade não é a capacidade de não errar. Integridade é a capacidade de reconhecer seus erros e confessá-los, pedir perdão por eles, ressarcir àquele ou aquela ofendida, enfim. Isso é que te coloca na categoria de integridade. A integridade não é não errar, nunca não cometer erros. Integridade é a capacidade que se tem de reconhecer. Hoje meu texto de abertura no meu diário facebookiano, né, onde relato minhas percepções da vida. A Cris Tose de Franca mandou um e-mail pra gente, um abraço para você, Cris. Bom ver e ouvir vocês. Bom saber que você está aí, vendo e ouvindo. Que bom. Manda a sua participação, Cris. Amanhã nos encontraremos, hein, Cris? Amanhã, nesse final de semana, no Nossa Música Brasileira. Estaremos por lá, se Deus quiser. Muito bem, eu não posso ir. Tem outros planos, mas eu te falo na semana que vem. Mas eu comecei com essa frase, né? Errei, vírgula, perdoe-me. Que me parece, especialmente àqueles que professam a fé, me refiro à fé cristã, seguidores de Jesus de Nazaré, isso deveria ser algo absolutamente comum entre nós. Não é? E isso é que tem, na verdade, resolveria e pode resolver muitas questões entre nós. Né? Errei, perdoe-me. E a partir daí, providências, né, por conta do tamanho do erro cometido, se ele se é algo público, se é algo mais do chamado foro íntimo, que envolve uma ou outra pessoa. Mas essa capacidade de admitir. Então, mas eu acho que essa noção, ela talvez a gente até tenha ela, Carlos, assim, de forma geral, talvez não com muita reflexão, mas assim, a necessidade do reconhecimento do erro talvez até seja uma coisa mais ou menos assim, um senso comum entre as pessoas, sobretudo daqueles que se dizem cristãos. Mas eu acho que seria interessante também a gente pensar assim, o que é que impede? Ou quais são barreiras, quais são dificuldades para chegar nesse ponto? Entendeu? De alguém chegar e dizer isso que você acabou de colocar, assim, puxa, eu errei, eu estou errado, eu cometi esse erro, por favor me perdoe, eu reconheço a minha falha, reconheço a minha fragilidade. Então,
chegar nesse ponto, eu acho que assim, ou melhor dizendo, como chegar a esse ponto talvez seja uma questão. Então, ao mesmo tempo que refleti sobre isso, e aí eu falo muito mais por mim do que por quem quer que seja. Minha questão é estar o tempo todo preocupado com isso no que diz respeito à minha própria vida. E eu elenquei como inimigos desse estado de reconhecimento, desse admitir, né, barreiras, de perceber de se constranger a esse ponto. Os inimigos, né, para mim, são também clássicos, né? Soberba, orgulho, vaidade, arrogância, presunção, altivez. Bom, esses aí são sinônimos. Então vamos dizer assim. Esses são primeira os classe inimigos clássicos de nós todos, mas posso falar por mim. O quanto sou soberbo para não reconhecer, o quanto sou arrogante para não reconhecer. O quanto tem a presunção de que o erro que eu cometi pode ser muito bem administrado, relativizado, racionalizado, justificado a ponto de não precisar. Mas isso eu acho que é uma outra coisa que você está colocando, que eu acho que é interessante. É a noção de que eu posso administrar o tempo todo as minhas barbeiragens, os meus equívocos, e eu vou assim, sabe aquele... como chama, o malabarista lá dos pratos, que eu fico o tempo todo tentando manter todos eles rodando, mas eu acho que isso é interessante porque até é uma segunda coisa. Eu acho que a primeira, a gente até pode aprofundar um pouco mais, que é a questão do orgulho, da altivez, enfim, da soberba, que tem a ver com a minha imagem pessoal. Né? Porque reconhecer um erro tem a ver com eu admitir que há uma ranhura, a minha imagem, que tantas vezes eu invisto tanta energia em manter ela assim intocável, apresentável e bacana diante das pessoas, é admitir que ela tem problemas. Então, eu acho que a questão da soberba, ela pega, e eu acho que é um negócio ferrado na nossa vida. Né? O C.S. Lewis diz que o pecado mais complicado na história da humanidade é a questão da soberba. Então, eu acho que esse é um ponto, porque tem a ver com a minha imagem pessoal que eu procuro manter. Mas aí você falou outra coisa que é assim, que eu acho que é interessante. É essa ideia de que eu sou capaz de administrar e vou manter. Eu até colocaria talvez uma outra coisa, junto com essa uma terceira, que é o medo. É o medo no seguinte sentido, porque assim, talvez eu até saiba, Carlos, que o caminho melhor é eu admitir o erro, mas a questão é como que eu vou ser tratado. Né? Quem é o meu interlocutor? Então eu acho que as pessoas também têm medo de fazer essa admissão no sentido assim, qual é a consequência disso? Porque quando eu estou lidando com uma pessoa generosa e eu falo com ela assim, olha, eu pisei na bola, meu problema foi esse aqui, eu queria pedir perdão, enfim, me ajuda a resolver isso daqui. Eu sei que vai ser constrangedor, mas ainda assim eu sei que em algum momento eu vou ser acolhido. Às vezes o problema é que eu não sei como é que isso vai reagir no outro e como que vai ser de volta a reação. Então acho que às vezes a gente tem medo dessa questão. Não tô justificando, estou explicando. Na verdade, assim, acho que não dá para elencar no sentido primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não. Eu acho que o não admitir, o não reconhecer um erro, tem isso tudo como inimigos em geral, ou um ou outro é do que nós somos acometidos para não chegar nesse estado da humildade, né, do admitir, porque além dessas questões tem também isso que você colocou, nós estamos sempre muito preocupados com a nossa reputação, não é? Do que é que a reputação tem a ver com aquilo que o que dizem de nós, não é? E dependendo do erro que eu cometi, se eu explicitá-lo, se eu reconhecê-lo, se eu publicitá-lo, isso vai ferir a minha reputação, aquilo que os outros pensam de mim. E parece-me que essa deve ser sempre uma preocupação secundária, né? Nós temos que estar muito mais preocupados com o nosso caráter, que é aquilo que eu sei que sou, não é? Do que com aquilo que o outro pensa que eu sou, não é?
E aí entra também no que, quando você colocou a questão do eu posso administrar, a capacidade que nós temos desenvolvido a partir do Éden, não é? De terceirizar para outros responsabilidades. E de dissimular, né? E aí, óbvio, você usa dissimulação, cinismo, você usa também todas as outras armas, ferramentas que existem para você lançar para o outro a responsabilidade, ou para alguma coisa a responsabilidade, e de algum modo se eximir. Uhum. Porque tem isso, que você está preocupado com o que vão dizer, ou como é que você vai ser tratado, não é? Dependendo do ambiente e do tamanho, né, do erro, da gravidade, né? Uhum. Mas assim, me parece que todas as vezes que nós agimos desse modo, desconsiderando, ou melhor, exagerando na argumentação para poder justificar e não admitir, nós estamos nos distanciando da cura plena, né? Uhum. Da terapia plena, né? do remédio absolutamente efetivo que é o estado de confissão, eu diria até, se for o caso, humilhante, entendeu? Não apenas humilde, mas humilhante, que sempre traz você para um patamar de possibilidade de recomeço, porque o perdão é isso, né? É a capacidade de recomeçar. Então, mas isso que eu acho que é interessante pensar, Carlos, porque assim, quando eu falei no começo brincando, o que fazer com os erros, os seus, os meus e os nossos, porque a gente está pensando um pouco assim nos erros que eu cometo. Mas eu também, na minha experiência humana, ao mesmo tempo que eu posso reconhecer os meus erros, eu vou ter que lidar com os erros do outro, do meu próximo, do meu vizinho, com quem está comigo, enfim, com quem caminha comigo, sobretudo. E aí eu acho que é essa questão do que você está falando agora, você já falou, já tocou, que é a questão do perdão. Como que eu posso... O Dani colocou uma frase, mandou um recadinho. O Fernando está com uma cara cansada. Tô mesmo, Daniel Choi, tô mesmo. Hoje foi essa semana está uma semana punk, mas estamos aí. Aliás, assim, essa semana tem alguns cansaços que é parte dos meus erros, entendeu? Então a gente vai lidando com eles. Mas assim, Carlos, eu acho que o ambiente gracioso, cara, que a gente pode criar, e aí eu estou pensando assim, na nossa experiência pastoral, que você é pastor aqui em São Paulo, eu também sou, o que a gente faz para criar relacionamentos, comunidades, vivências, em que as pessoas percebem assim, ali é um ambiente de graça, ali é um ambiente de generosidade, em que se eu em algum momento for pego, ou eu me expor nas minhas fraquezas, eu vou ser cuidado, eu vou ser acolhido. Eu lembrei de um texto posso ler a Bíblia aqui, irmão? Pode, irmão. Gálatas, na tradução do Eugene Peterson, capítulo 6, ele diz assim: amigos, vivam com criatividade. Se alguém cair em pecado, restaurem-no com perdão. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Ajam com misericórdia, estendam a mão aos oprimidos. Né? Então eu acho interessante esse ambiente que o Paulo, e nessa tradução do Peterson ele está colocando, assim, esse ambiente de perdão, de graça, porque eu acho que talvez muito do que a gente, além dos nossos problemas internos, que tem a ver com caráter, tem a ver com integridade, da gente não reconhecer publicamente, mas eu acho que há elementos externos a mim que é assim, o ambiente onde eu estou inserido, tantas vezes, ele sufoca as possibilidades do reconhecimento do erro. Quer dizer, não é um ambiente, cara, deixa eu ficar na minha, eu sei que está errado, eu sei que não estou bem, eu sei que eu caí, mas eu vou ficar na minha. Ou então eu sumo. E não tenho possibilidades, por conta desse ambiente tão legalista, tantas vezes, tão querer acertar e resolver tudo, para não ser massacrada, a pessoa se retira. Então acho que sim, tem nuances muito interessantes na questão dos erros, porque
Tem os meus erros, mas tem o dos outros. E tem os nossos, que é aqueles que nós fazemos coletivamente. Fico pensando nas experiências comunitárias que tantas vezes a gente tem. Quer dizer, existem erros que eu não posso nem dizer assim, esse é meu. Não, esse erro é nosso. Se nós formos partir de alguns ambientes que são dos mais comuns, né, e cotidiano, a gente partiria, por exemplo, da família. Eu acho que um ambiente familiar se torna gracioso e propício para o acolhimento, para a confissão de erros, o tratamento e o acolhimento do perdão. O ambiente propício para isso é criado a partir dos tutores, né? Dos que dão as cartas, né? Vamos colocar assim, dos pais, né? Dos mais velhos, né? Que à medida que a família vai crescendo, ela cresce ou no ambiente de mentira, né? Ou no ambiente de hostilidade, ou num ambiente em que tudo é jogado para debaixo do tapete e não se trata com verdade. Né? Então, é o pai ou a mãe que comete um delito, não é? Mas não se sentem à vontade para diante dos filhos ou dos que estão debaixo do mesmo teto reconhecerem esses erros. E muitas vezes até falamos de, quer dizer, essa ideia de ir reconhecendo, eu me apequeno, eu me diminuo, eu perco a autoridade, não é? Enfim, não, mas isso é absolutamente ao contrário. Se esse ambiente é criado, o confessar e o perdoar dá credibilidade ao ambiente e às pessoas que promovem esse ambiente. E eu acho que além de credibilidade dá uma outra coisa, Carlos, dá exemplo de como lidar com o tropeço. Sim. Né? Então você falou assim, essa coisa, por exemplo, de um pai, de uma mãe, que são, de certa maneira, os tutores, os mentores, os cuidadores. E os referenciais. Os referenciais. Né? Os espelhos, a questão né? O seu filho, como que o seu filho, né? Ou como que um filho aprende a lidar com o próprio erro? Ora, é interessante isso. Quando eu vi algumas vezes que o meu pai ou minha mãe cometeram erros, eles vieram até nós e pediram perdão por isso. Isso não os diminui, pelo contrário. A admiração aumenta. E outra, agora eu tenho um exemplo do que fazer quando eu mesmo for o cara que levou tropeção. Não, e também... Deixa eu ler os e-mails aqui que chegam. Só para fechar, assim, só quando eu falei de trazer para a família, que é a partir daí que você estende a vivência para outros núcleos, né, de convivência, onde isso pode ser repetido. Mas, por exemplo, quando você vê, quando eu vi meu pai ou minha mãe pedindo perdão um para o outro por questões, por erros que foram cometidos diante de nós, por exemplo, isso gera muita credibilidade. E gera transformação em você. Não, em mim, e cria um ambiente. Sim. Aquilo me dá a garantia para o filho de que em isto acontecendo, ele tem liberdade para. Entendeu? Olha, o Nilson de São Luís. Opa. Estava com a gente aí semanas atrás. O erro só é bom quando somos jovens. À medida que avançamos na idade, não convém que arrastemos atrás de nós. Eu acho que é uma citação do Goethe, essa frase aqui. É interessante isso, porque tem erros que diria assim, na juventude, eles são mais peculiares, compreensíveis, são mais comuns. Né? Tem coisas que não cabem bem a um ancião. Nós não estamos... Na verdade, assim, o que o Leonilson está colocando, assim, é óbvio. Quer dizer, você cometeu erros com 17, 18 anos de idade, chega aos 60, você continua cometendo aqueles mesmos erros. Então, assim, você teve tempo e jornada para poder aos mudar. 50, cometa erros de 50, né, cara? Não de 16 e 15. Eu acho que é essa a questão. E a Silvinha Rezende, lá de Itaboraí, boa tarde, queridos. Nos perdemos de Deus, de nós mesmos e de nossos pares. Vejo a vergonha no Éden, o cinismo do Caim, o medo de tantos de nós de reconhecermos como gritos de socorro, como recuperar a imagem do Criador amável que todas as tardes vinha prosear com a gente. É interessante. Acho que recuperar a imagem do Criador, Silvinha, para mim, a obra da redenção, é a obra da salvação. É aquilo que Deus está fazendo através de Jesus
na força e no poder do Espírito Santo na vida das pessoas. E esse é um tema, vamos dizer, perdão... Agora passa por esse reconhecimento de quem somos. E perdão é um tema absolutamente comum, né, no contexto do tempo em que Cristo, aqui junto dos amigos, andou, né? E ele vai... e claro que o clássico, né, o texto mais clássico é: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E ali Jesus dá uma transbordada, né, no que diz respeito à 490 graça. vezes, né? Do tipo assim, perdoe. Se for isso, né? viu, Berg? Mas é literal ou esse é um número simbólico? Cara, se for literal simbólico, faça. Ele diz assim, perdoe. Tipo, e no sentido de permita que o outro comece a história na sua vida e você recomece a história na vida dele, ou permitam-se recomeçar em si mesmos a história, não é? Com esses lampejos de graça, de reconhecimento, enfim, quer dizer, então isso deveria ser uma coisa muito mais comum entre nós, não é? Daniel, coloca aí o recado que você havia... Isso, o Daniel está mandando recado assim, o exemplo vem de cima, infelizmente. Ou infelizmente, reconhecer os erros e pedir perdão não fazem parte do vocabulário dos nossos políticos. Eu falei assim, eu estava brincando hoje com o Dani, que eu falei assim, ele está muito otimista de achar que um político faria isso. Mas eu acho que o que ele está tocando, é porque a gente está falando assim, por exemplo, do ambiente da família. Mas se a gente parar para pensar, a gente falou dos tutores de uma família, os pais. Se a gente parar para pensar, o que o Dani colocou faz sentido no seguinte aspecto. A liderança de uma sociedade civil, de um país, de uma nação, são esses caras. São esses caras. Né? Então, nesse sentido, é óbvio. Se o exemplo não vem de cima, é muito mais difícil você ter uma transformação nesse aspecto de não, vamos mudar aqui. Fernando, eu assim, essa é uma coisa para a gente vai em escala, né? Começa ali na família. Vai em escala, mas nós temos 7 minutos. Pais tá? Não, eu vou até o final agora, não estou rompendo não. Pais e mães, né, e tutores, né? Dali você tem a passagem para a escola, onde você tem professores, coordenadores, diretores, etc. Dali você vai para o mercado de trabalho, onde você tem chefias e gerências e patrões, etc. Dali você vai para a esfera dos que lidam na política pública da cidade, pública em geral, onde você tem todos os políticos, né, escolhidos, enfim, os executivos, o legislativo. Eu diria assim, todos os que estão nessa cadeia de necessariamente serem, para os que estão os observando, exemplos, não é? A eles também não é exigido o não errar, o não cometer erros, mas o quanto é que, vamos dizer assim, um pai ou uma mãe consegue chegar diante dos filhos e se dobrarem, quanto é que professores, coordenadores e diretores no meio acadêmico conseguem fazer isso, quando é que isso numa empresa acontece, diretores. Quando é que na esfera política acontece, entendeu? Quando isso acontece, em qualquer esfera que acontece, você tem a possibilidade de reiniciar processos. Recomeçar. Agora, quando não... E talvez, amigo, eu acho que talvez o Brasil, talvez a nação desculpa, brasileira. Eu esqueci nessa cadeia aqui. Chegou na ONU? Não, não, político já está lá na ONU. Sabe, eu esqueci a comunidade cristã, né? Não, mas ou a comunidade cristã. Ela, quer dizer, é família, talvez escola, comunidade cristã, mais próximas, as questões mais cotidianas. Mas ali, quer dizer, quantos pastores, quantos líderes, né, das comunidades têm coragem de ir para o púlpito em vez de ficar dando murro do que é que os outros têm que fazer, no que é que erraram diante de sabe Deus o que. Entendeu? O Tiago Venâncio Coelho, aqui de São Paulo. Boa tarde. Faz tempo que você não aparece. Amigos da fé. A sociedade está cada vez mais cruel consigo e com os outros. As pessoas perderam a sensibilidade humana em consequência da busca pela perfeição. Eu acho que essa busca é pela tal excelência, às vezes, viu, Breno? Precisamos retornar ao Homo sapiens e deixar o Homo faber
O homem artesanal, fabril, abraços, querido. Rapaz, tu tá falando difícil aqui, escrevendo em latim. Tiago, olha, não sei se isso passa um pouco por aquilo que o Senhor Jesus falou, de certa maneira, do esfriamento do amor. Né? Da gente perceber esse distanciamento, essa crueldade, essa insensibilidade para a dimensão humana que traz consigo, inclusive, próprio erro. E o Leonilson, ele faz uma pergunta aqui: quais são os erros aos 50? O primeiro deles é mentir a idade, por exemplo. Esse é um dos grandes primeiros erros. Com 15 anos ninguém mente a idade, né? A não ser quando você quer entrar no filme que é de 18. Mas eu acho que tem, eu acho que essa questão da maturidade... Normalmente na casa dos 50, 60... dificilmente admitem que procrastinaram ao longo da jornada muitas questões. E aí chega aos 50, 60 com situações acumulativas graves que, por conta da própria idade, às vezes elas não são reversíveis. E eles demoram a admitir isso. Então, assim, é esse olhar para a história, né, e admitir procrastinações, quer dizer, o quanto você empurrou com a barriga durante 10, 20, 30, 40 anos, entendeu? Esse é um dos pecados da meia-idade. Eu acho que um outro também é assim, é chegar aos 40, 50, 60, você já tem muito mais tempo de escola de vida. E parece que você bombou de ano, cara. Tipo assim, algumas coisas, Carlos, é para você ter aprendido, que eu tô querendo dizer assim, é pro camarada ter aprendido lá pelos 25, lá pelos 30. E você tá tomando pau nessa matéria ainda, aos 50, aos 60, aos 40, entendeu? Que normalmente os procrastinadores se tornam experts em argumentação. E por isso permanecem procrastinadores. Porque eles desenvolvem outras capacidades, né? Outras habilidades. E quando eles estão sozinhos nessa parada, isto é, conseguiram ao longo dos anos dar asas para os que estavam em volta deles voarem, ótimo. O problema é quando esses continuam podando as asas dos que estão no seu entorno e todos junto com eles, né, vão procrastinando, vão se tornando mestres em argumentações, em justificativas, em terceirizações. A Silvinha que citou aqui, né, essa questão, ela usou uma palavra que a gente estava falando aqui antes de começar o programa, o cinismo do Caim. Né? Essa questão do cínico. Não, cínico... Que eu acho que é o camarada assim, que ele reluta até o fim em reconhecer sim o erro, que era o Caim. Exatamente. Mas o que foi? Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? O que eu fiz? Tu acabou de matar o cara, cadê? Eu sou o guarda dele? Quer dizer, eu sempre ponho essa coisa num... isso sim. Não é comigo. Isso não é comigo, meu amigo. Isso que nós estamos falando aqui tem a sua gravidade nas escalas devidas, né? Nos tempos e momentos e situações devidas. Né? Então, seria muito interessante. Aí não tem como não fazer uma autocrítica, né? Quando o Daniel reclamou da política e o Tiago também colocou, não é? Nós temos que fazer uma autocrítica. Há 30 anos atrás, nós orávamos para que nas bancadas legislativas do nosso país nós tivéssemos irmãos e irmãs. Políticos evangélicos. Né? E que esperava-se que estes fossem dar exemplos, né? No sentido de o que é, o que não é, sim, não, errei, me perdoe, vamos retomar, vamos começar. Então, assim, nós, nesse sentido, potencializamos e contaminamos da maneira mais terrível esse ambiente. Até com aquilo que o Ricardo Gouveia chamou de piedade perversa. Né? A gente perverteu a piedade, né? À medida que aqueles que deveriam honrar suas palavras justificam do mesmo modo como outros justificam as deles. Você citou os políticos, a bancada evangélica, os deputados, enfim, essa oração que se fazia. Não lembro ter feito essa oração, mas tudo bem. Acho que alguém na época estava orando. Mas assim, eu fico pensando, cara, sobre esse tema, eu acho assim, no fundo, todo mundo queria uma espécie de imunidade parlamentar.
Entendeu? Porque esse lance da dificuldade de reconhecer o erro cara, como que uma imunidade para lidar com os meus erros será muito bom. Entendeu? Agora, eu tô pensando um negócio já indo pro final, cara, que é assim, o lance dos nossos erros coletivos, né? E aí eu lembro sempre, a gente já conversou sobre isso, rapaz, aquela oração de Daniel no capítulo 9, se eu não me engano. Pô, não dá pra gente olhar para Daniel e dizer que Daniel é um desses caras cínicos, é um desses caras que não reconhece quando erra, ou enfim. A impressão que a gente tem é essa condição de integridade de Daniel. Ele sabe quem ele é, ele sabe a sua posição, ele sabe quem é o Senhor e quem é ele diante do Senhor. Mas quando ele ora ao Senhor, ele coloca a oração no seguinte termos: Senhor, perdoa-nos, porque nós temos cometido aquilo que é mal diante dos teus olhos. Então, esse reconhecimento de que, ainda que eu seja, vamos dizer assim, como diz o nordestino, um cara sangue bom, eu faço parte de um contexto maior do que eu mesmo, e que de alguma forma eu tenho participação, faço parte disso, e eu preciso reconhecer que há um erro coletivo, há um erro talvez até geracional, que é isso que a gente conversou tempos atrás, foi com o Ricardo que veio aqui, o Regner. O que a nossa geração deixou para esses caras? O que a gente sinalizou? Então, assim, eu acho que há em alguns momentos, Carlos, esse assim, nós erramos. Coletivamente nós erramos. A nossa forma de ler o mundo naquela época é equivocada, as decisões que nós tomamos, e fomos todos por ela, eram erradas. E aí eu acho que fazer esse reconhecimento de que, olha, não sou só eu, não é só você, mas é a nossa geração, é a nossa sociedade, é a nossa comunidade, é a nossa família. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Agora eu fecho da minha parte. Eu terminar aqui. Embora tenhamos relacionado vários inimigos, né, que nos impedem de confessar e admitir nossos erros, mas eu elejo a soberba como talvez o mais grave de todos. Eu acho que a soberba humana nos afasta desse ambiente que o perdão possibilita. E no exercício de humildade eu vou reconhecer, admitir com você, amigo. Não, é isso mesmo. O texto é claro quando diz assim, Deus resiste ao soberbo. Algo que tem a ver com a resistência do próprio Senhor, isto é, quando Deus diz, quando Pedro fala que Deus resiste ao soberbo, dá até aquela impressão de que neste ambiente da soberba Deus tira o pé. Fala, ok, vai por você. É isso mesmo. Então, assim, a nossa soberba é tão maléfica que nós não admitimos às vezes que inclusive de Deus nós precisamos, entendeu? E aí você cria um ambiente altamente propício para qualquer outra coisa menos admitir um erro e trilhar esse caminho da humilhação às vezes, mas da retomada, do recomeço. Chegar perto do pó de novo. A palavra humilhação vem de humus. Essa palavra humus significa solo. Chegar perto daquela que é a nossa estrutura, chegar perto do pó. Eu acho que é isso, aí recomeça. E é de lá que se vem, né? E vai. É isso aí. Pessoal que mandou e-mail, valeu, foi muito legal ler seus e-mails. Ótimo, muito obrigado. E na próxima quinta-feira, se Deus permitir, a gente está aqui de volta no Papo na Rede. Daniel Choi, obrigado pela sua participação, você também mandou um recado hoje. Mas o Choi é o cara que mantém esse programa aqui no ar e tem sido generoso, tem sido bondoso. É verdade. Então é isso daí. Bom, valeu, gente. Um bom fim de semana aí que você possui para vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.